teus pés. Pois prazer maior. Pois prazer maior de me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu vivi. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Oh Deus! Senhor, formoso é Tua face. tua face, eu quero ver. Oh Deus! Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver.
pequeno demais, me dá a sua paz, trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Vamos estarmos aqui louvando a Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Tu és um Deus tremendo. Glórias a ti, Jesus. Vou ter que ficar no limiar do pátio para poder ver todo mundo. Glória a Deus. Vamos abrir em Josué, capítulo 10. Glória a Deus. Josué 10. Em Deus. Só não quer ficar de frente aqui? Mas aí eu não vejo o pessoal aqui. Aí a família lá. É, eu quero. Não pode olhar todo mundo assim. Cara do Amém? Amém? Vamos ler Josué 10. Em Deus nós temos conquistas e vitórias. Amém? Amém. Em Deus nós temos conquistas e vitórias. Amém. Em Deus nós temos conquistas e vitórias. Estamos na terra que manda leite e mel, mas nós entraremos. É gigante. Entendeu? Mas nós vamos vencer. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou pegar a gravação. Então, cada Glória a conquista é uma vitória. Amém? Glória a Deus. No mesmo dia tomou Josué a Mecadá, é uma cidade, né, que o rei reinava nela, e a feriu a espada, bem como o seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Mecadá
como fizera ao rei de Jericó. Então, uma das maiores batalhas de Josué foi derrubar as muralhas de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libina, pelejou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libina a Laques, sitiou-a, e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois, todo Josué e todo Israel com ele subiu a Eblon, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, pelejou contra ela, tomou-a com o seu rei, com todas as suas cidades, e a feriu a espada, todos os que nelas estavam, e destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Eblon, a Libina e a seu rei. E também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Néguebe, as campinas, as descidas das águas, todos os seus reis. Destruiu tudo que nela tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus a Israel. Feriu Josué desde Cardes Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Amém, igreja? Amém. Porém, olha aqui, Josué teve essas conquistas, mas olha o que diz esse versículo: o Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém? Glória a Deus. Em todas essas guerras, Josué nunca esteve sozinho. Amém? Amém? Nunca esteve sozinho. E nós também, na nossa guerra, nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque através das lutas, através das dificuldades, nós nos embrenhamos em uma conquista. E cada conquista é uma vitória. Então Josué, ele não destruiu o povo fraco da cidade. Josué, ele entrava para valer. E ele ia no rei. Por quê? Porque o rei era o principal sobre aquele povo. E ele destruía aquele rei. E com isso, ele conseguia conquistar a terra. E o porquê disso? Porque Deus deu a palavra que eles conquistariam até chegar na terra prometida. E que eles enfrentariam esse povo. E o povo fazia o quê? Oposição contra Josué. E aquele que se opõe contra, aquele que está com Deus, ele jamais vence. Amém, igreja? Amém. Veja bem que foram 7 cidades, 7 reis, fora as outras batalhas. 7 cidades, 7 reis. Não era uma guerrinha qualquer. Mas
aqui diz que o Senhor estava com ele. E nós aprendemos aqui o que com Josué? Que vitórias e conquistas fizeram e fazem parte da vida do cristão. Isso também não quer dizer que nós não sofreremos dificuldades. Isso não quer dizer... Agora os irmãos veem aqui que fala que eles venceram. Mas quantos soldados também Josué perdeu? Quanta amargura Josué passou. Às vezes ele também se feria nas batalhas. Muitas vezes ele sofria a aflição da alma de ver tanta guerra, mas ele precisava fazer aquilo, porque ele precisava conquistar. Ele tinha que se dispor a guerrear contra aquele povo que se opunha ao povo de Deus, que zombava, que ria, que falava que aquele povo era louco, que eles não iam conseguir. Mas o Senhor sempre esteve do lado deles. Então nós também temos dificuldades na nossa caminhada. Enfrentamos também fortalezas, reis malignos que se levantam contra nós. Mas o Deus de Israel está conosco. Amém, nós aleluia. vamos vencendo Glória a cada Deus. batalha, em nome de Jesus. E as guerras, as dificuldades na nossa caminhada aqui na terra, nós, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós teremos a vitória. Glória a Deus por isso. E lá em João 16:33, o Senhor diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a vida do cristão é permeada de conquistas e de vitórias, mas tem também as aflições e as oposições, mas não tem derrota. Porque mesmo no momento em que parece que nós estamos derrotados, aquela derrota o Senhor transforma numa nova conquista, numa nova vitória. Porque naquele momento de aflição, naquele momento de sofrimento, naquele momento de amargura, nós elevamos os nossos olhos para o céu, de onde nos virá o socorro, e o Senhor transforma a nossa vida. E o ganho que nós temos muitas vezes dentro de nós é tão grande que é maior do que a aflição que nós passamos e muito maior do que a derrota que nós tivemos. Amém, igreja? Amém. Então o cristão, ele passa pelas derrotas, mas o Senhor diz: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Paulo diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Glória a Deus. Triunfar em Cristo. Deus nos dá o triunfo. Lá em 2 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 15:57, ele diz assim: mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. Ele é que nos ensina o caminho da conquista e o caminho da vitória. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Ele quer que nós galguemos patamares maiores na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa profissão. Deus quer coisa de excelência para os seus filhos. E eu tenho que entender que eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. E que se eu entro num estudo, por exemplo, aquele estudo não vai me derrotar. Eu vou me apropriar daquele conhecimento, porque eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Os cristãos, quando eles entram num trabalho, eles têm que crer: Senhor, eu serei o melhor funcionário dessa firma, porque além de eu ter a minha especialidade nisso, eu tenho a tua graça, eu tenho a tua proteção, eu tenho o teu amor, eu tenho a tua bondade, eu tenho a tua misericórdia, eu tenho o Senhor como consolo na minha vida, e o Senhor me dará a vitória, porque eu estou nessa aflição. Mas o Senhor diz que o Senhor venceu o mundo e que o Senhor me dá a sua paz, então eu quero ela. Amém, irmão? Nós temos que reivindicar essa palavra. Em mim tenhais paz no mundo. Em mim. Porque esse mundo não tem paz em lugar nenhum. É aflição para todos os lados. Mas em Deus nós temos paz, mesmo em meio à tribulação. Irmãos, e como conquistadores, como vencedores, nós temos que aprender com Josué, que é um exemplo para nós,
E nós temos que ter alguns princípios e algumas características para que isso se efetue na nossa vida, tá? Nós temos que ter algumas características. A primeira dela é trabalhar bastante, é se dispor. Porque aqui quando Josué começou na sua batalha, o Senhor diz para ele que ele tinha que fazer o quê? Que ele tinha que se dispor. Dispõe, Josué, dispõe, sai, porque eu vou falar com você. Então aqui, ó, em Josué, capítulo 1, no verso 7, verso 6 eu vou ler, no verso 6. Ele diz assim, sê forte, Josué, e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, e terás o cuidado de fazer segundo toda a lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque eu estarei com você. Eu estou contigo todos os dias. Não te desampararei. Sê corajoso, não temas. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Amém? Então, a promessa para Josué era essa. Para onde ele fosse, o Senhor estaria com ele. E, irmãos, esse dispor, esse ser corajoso, vai, luta e batalha, quer dizer trabalhe. Nada cai do céu. Amém, irmãos? Amém. Nada cai do céu. Foi só o maná que caiu lá no deserto, porque o povo não tinha como arrumar emprego. No deserto não tinha trabalho. Então o povo trabalhava só para o reino. Então caía maná do céu. Mas hoje na nossa vida, se nós queremos ter alguma coisa, nós temos que ir à luta. Nós temos que trabalhar. Nós temos que ser trabalhadores. Por quê? Porque se nós não trabalharmos, não nos esforçarmos, nós não teremos nada. Então tudo custa alguma coisa. Tudo custa um esforço. Uma conquista, ela custa um esforço. Mas uma conquista, ela traz a vitória. Amém? Eu conquistei, eu tenho a vitória. Tudo tem um preço. Ora, aí diz lá em Ageu 2,4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco. Amém? Amém. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O trabalho dignifica o homem. Amém? Amém. Irmão, vocês já notaram que toda pessoa trabalhadora, ela pode passar por tudo quanto é luta, tudo quanto é dificuldade, mas ela nunca perece, porque o pão de cada dia ela tem na mesa. Aleluia. E porque Deus muda a sorte dela. Amém? Deus muda a sorte dela. Por quê? Porque ela é trabalhadora. Então a pessoa trabalhadora, ela não passa por nenhuma dificuldade de se alimentar, de se vestir, porque Deus cuida daqueles que se esforçam. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz lá em João 5,17, olha que coisa mais linda. João 5,17. O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Jesus trabalhava. Amém? O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Trabalhava a nosso favor, pregava o Evangelho, orava em nosso favor. Amém, irmãos? Que coisa linda. O meu Pai trabalha e eu trabalho também. Aqui Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então muitas pessoas passam pela vida, eu sou um infeliz, eu não conquisto nada, acho que eu tenho alguma maldição, é a maldição da preguiça. Tem a maldição da preguiça, porque não liga. É Provérbios 21, 25. Não liga para trabalhar. Então aí fica, que eles lá conseguiram comprar casa, que eles lá comprou carro, que lá conquistou isso, que lá, eu não consigo nada. Lógico, não se dispõe, não se esforça, porque a gente tem que dar o primeiro passo para que Deus possa nos
abençoar. Adiantava vocês ficarem em casa e falar assim, ai, que vontade lá no culto lá na nega, ai, que vontade lá ouvir a palavra, vontade de ir lá, mas ai, tô cansado. Cheguei do senhor, você vai me desculpar, mas tô cansado. Agora, se você se dispõe, chega aqui, você nem lembra que você trabalhou o dia inteiro, que você está cansado, que você chega aqui, você esquece tudo. E você volta para casa com uma conquista grande. Você derrotou o verdugo que se levantou contra você naquele dia, para você não ir na presença da palavra de Deus. Amém? Amém. Para você não ir na presença da palavra de Deus. Então você derrotou esse verdugo maligno e você recebe a palavra no teu coração. Glória a Deus. E muitas pessoas cobiçam as coisas dos outros, pertencem e acabam até roubando as coisas dos outros porque não quer trabalhar. Então vai roubar daquele que ganhou com suor, que trabalhou, que lutou. E a gente vê muitas vezes na televisão e corta o coração da gente de ver tanta maldade. Aquele coitadinho que lá foi lá, recebeu a aposentadoriazinha dele, tadinho, vem vindo para casa. Vai lá o bandido, derruba, bate, machuca, leva as coisas do coitadinho. Entra nas casas, rouba da pessoa que tem bastante, da que tem pouco também, mas não interessa. Se ela tem bastante, ela trabalhou também. O que tem pouco também trabalhou e aquilo é muito para ele. Amém? É muito para ele. Então, para cada um de nós, as perdas são diferentes, mas a dor da perda é a mesma. Não é verdade? Porque pra gente, Efésios 4, 28. Amém, igreja? Amém. Trabalhe, ó. Antes, trabalhe. Vai lá, trabalha, paga o preço, se esforça para você ter aquilo que Deus quer te dar também. Precisamos trabalhar em conjunto com Deus, dependendo dele, assim como Josué dependeu. E o Senhor, Deus de Israel, estava com eles em cada batalha. Deus está com você em cada batalha. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos buscar uma vida digna e santa diante de Deus. Então, Josué 3,5 fala sobre isso. Outras características, abre aí bem Josué 3,5. Outra característica para termos uma vida de vitória e nos santificarmos. Josué só conquistou essa vitória porque ele entendia que o povo de Israel precisava se purificar de corpo, alma e espírito. E o que é a santificação? É a separação das coisas malignas, a separação das coisas do mundo. Aquilo não serve para mim. Não serve para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certos lugares, irmãos, nós não devemos frequentar. Sabe por quê? Porque não tem nada ali que vai nos edificar. Não tem nada ali que serve para nós. E muitas vezes nós estamos ali de bobeira e o capetoso arma alguma pra gente. O capetoso arma alguma pra gente, a gente acaba ficando em situações difíceis. Certo? Pode ler, meu bem. Josué 3,5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só isso. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Então santificai-vos. Santificar, irmãos, não é virar uma pessoa retrógrada, ignorante, sabe? Que nem olha para os lados. Não, é ser uma pessoa que tem um posicionamento. Que pode entrar em qualquer lugar, num banco, que pode entrar em qualquer lugar, que a personalidade dele, o caráter dele é o mesmo, em todos os lugares. E as pessoas olham e falam, aquela pessoa é uma pessoa de bem. Amém, irmão? Amém. Não é uma pessoa que tem duas caras, não é uma pessoa que tem uma dualidade de vida, mas é uma pessoa que tem uma conduta de vida. E buscar a santificação é buscar a vontade de Deus. E 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em honra, em santificação, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém, irmãos?
Então, se uma pessoa gosta da imundícia, nós não temos que andar com ela. Porque Deus não nos chamou para isso. Ah, é meu amigo. É teu amigo? O amigo do mundo é inimigo de Deus. Pronto, fechou. É isso aí, não adianta, não é teu amigo. Se ele não é amigo de Deus, ele é teu inimigo. Você pode gostar dele, pode ser uma pessoa legal, uma pessoa que até te ajudou em determinados momentos. Você pode gostar dele, até se encontrar, mas não caminhar com ele. Porque o caminho que ele anda não é o caminho que o Senhor preparou para você. Amém? Por mais que aquele caminho até te atraia, mas você fala, eu vou resistir ao diabo, vou me sujeitar a Deus e ele fugirá de mim. Amém? Vou resistir a ele, ele fugirá de mim. Josué 24:14, Josué diz assim para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se a Deus, a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vós escolheis a quem sirvais, a Deus ou a Baal. Eu e a minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor. E o Aguinaldo e a Nega chegaram nessa cidade e decidiram, de outra vez, novamente nessa nova morada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós viemos aqui como igreja para abençoá-los nessa nova E a resposta do povo aqui foi: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Graças a Deus, amém? Longe de nós. Então nós dizemos a eles, né? Citou. Nós dizemos aqui para o Aguinaldo e a Nega: vocês decidiram, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E vocês vão responder: longe de nós que não seja assim, né? Longe de nós servir a outros deuses. O que são outros deuses? Não é estatuazinha, não é isso. É coisas que eu puser à frente de Deus na minha vida, que for mais importante para mim do que Deus. Tem gente que tudo é mais importante para ele do que Deus. Tudo. Ai, sabe por que é, pastor? Porque isso e aquilo, porque, sabe, chegou gente lá em casa, porque não sei o quê, porque... Pra mim ninguém precisa dar desculpa. Pode dar uma justificativa porque é uma obediência. Mas desculpa a gente não dá, porque Deus está vendo todas as coisas. Que nem a Soninha já aprendeu. A familiar estava lá, tratou bem, deu comidinha. E que comidinha gostosa ela faz, né? Tratou bem, chegou na hora do curso, falou: gente, vocês querem jantar agora ou depois? Ah, então vocês jantam porque eu estou indo para a igreja. Amém? A comidinha estava lá e ela foi receber o alimento espiritual dela. Tá certo? É isso aí. Ela teria todo motivo para falar: pastor, sabe por que eu não fui lá na nossa reuniãozinha dos vencedores? Porque, sabe, eu não fui lá porque, sabe, eu estava lá na minha casa, né? Entendeu? Não. Você tinha um compromisso primeiro com Deus. Você foi num encontro, você tinha que estar ali na igreja para você testemunhar. Então você escolheu a melhor parte. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim nós temos que tomar essa posição. Terceiro, aprenda que as suas derrotas e os seus erros não vai te fazer desistir nunca. Amém? Diga assim: as minhas derrotas, e os meus erros não vão me fazer desistir. Não vão me fazer desistir. O povo tropeçava, o povo tinha seus momentos de tristeza, mas eles, a maioria, não desistia. Os que desistiam, infelizmente, perdiam a bênção. Amém? Então, olha, depois que ele venceu todos os seus inimigos e viu que a mão de Deus era sobre ele, ele experimentou uma derrota vergonhosa na cidade de Ai. E essa derrota o desanimou. E ele começou, então, irmãos, a reclamar com Deus. Lá em Josué 7:10 fala sobre Ai, uma cidade que eles foram conquistar, que era uma cidade pequena. E eles perderam a guerra. Eles perderam aquela conquista. Sabe por quê? Porque tinha pecado no meio deles. Tinha a capa e a caneca de Acã. Tinha pecado no meio deles. O pecado enfraquece o povo. E Josué era o líder, ele não tinha pecado. Mas ele começou a sentir o povo
o coração derretido diante daquela situação. E ele também estava meio que desanimado. Aí ele começou a chamar a atenção de Deus, falar com Deus. Por que daquilo? Por que que eles estavam tão derrotados? E o Senhor falou com ele: Josué, tem pecado no vosso meio. Limpai o arraial, Josué. Limpa o arraial. E Josué começou a declarar o pecado. Gente, tem pecado. Nós temos que ver o que está acontecendo conosco. Vamos lá. Vamos ver qual é a brecha que nós estamos abrindo. Então, por isso, muitas vezes Deus dá uma palavra de exortação na igreja. Muitas vezes nós não entendemos. A gente torce o nariz. A gente acha que o pregador está falando aquilo porque conhece a vida de não sei quem. Porque, gente, é Deus falando conosco. Porque muitas vezes nós estamos aqui, como Josué, com o coração desanimado, gelatinoso. Sabemos que Deus tem bênção, mas parece que a bênção não chega. Porque muitas vezes há o pecado no nosso meio. Há o pecado na nossa vida. Então nós temos que trabalhar com ele. No que nós estamos errando, Senhor? Vê se há em mim algum caminho mau. Davi falava isso para Deus, gente. E ele era o segundo coração de Deus. E ele dizia: Senhor, há em mim algum caminho mau? Para quê? Para que o Senhor possa visitá-lo e dar a vitória. E Josué usou aquele erro, aquela fraqueza. Irmãos, eles saíram correndo daquela cidadezinha. Depois, Rafael disse: De tantas batalhas, né? Tantas batalhas. Derrubar a muralha de Jericó. Sai correndo da cidade de Ai. Os homens falaram: eles correram. O coração deles era que nem gelatina, derretido, diz a palavra, de tanto medo. Estão vendo, irmãos? Pecado, né? Pecado enfraquece o homem, amedronta. Amedronta, ele quer desistir. Mas aí Josué falou: não, Josué era um guerreiro. Falou: não, nós temos que ver onde está o erro, vamos consertar. O conserto era difícil naquela época, né? O conserto era difícil. O conserto fez com que toda a família de Acã perecesse. Ele foi extirpado do meio do povo. Pagou com a própria vida e morreu. Graças a Deus, hoje nós estamos no tempo da graça. Por isso que as pessoas abusam. Mas uma hora, o juízo vem. As pessoas falam que Deus é amor, mas esquecem que Ele é justiça, né? Ele é justiça também, certo? E então nós temos que aprender. E eles foram, se consertaram e derrotaram o Ai também. Amém? Amém. Outra conquista. Não ficaram: ai, agora nós estamos envergonhados. Meu Deus do céu, meus guerreiros saíram tudo correndo. O que eu faço agora? Não. Vamos lá. Vamos batalhar de novo e ganhar. E em último lugar, na presença de Deus e na busca, você recebe a unção do sobrenatural. Na presença de Deus e na busca de Deus, você recebe a unção sobrenatural. O que é a unção sobrenatural? É crer a hora que ninguém está crendo. É ver que a vitória vem a hora que ninguém está vendo. Você fala: eu creio. Eu creio. Quando a gente falava que a gente ia ter o templo, que a gente ia forrar, parecia que estava tão longe. Uma utopia, né? Era uma utopia, tão longe. Quando a gente via aquela bateria lá, bateria quase caindo, ai, já tem que comprar outra, mas que jeito. O Mateus tinha que fazer malabarismo para tocar aquilo lá, né? Deus deu. Aí fala: a pastora tá doido, pastor. Mateus tá lá para Rio Preto, tem quem toque. Eu falei: irmãos, a bateria tá aqui. A hora que Deus pôr um para tocar, ele vai tocar. E agora tem aí, toca. Vem um visitante, tem a bateria. O Mateus estando aí, tem a bateria. Amém, irmãos? Amém. E um dia Deus vai levantar a mesma pessoa. Se Deus tiver outro plano com o Mateus longe daqui, Deus levanta outro para tocar a bateria. Mas nós temos que ter amor na casa de Deus e ornamentar a casa de Deus. Amém? Com sacrifício, porque tudo é com sacrifício. Amém? Então, em último lugar, eu tenho que buscar a presença de Deus. E aqui em Josué 10, 12, diz assim: olha só a autoridade sobrenatural de Josué. O Davi está profetizando aí, pastor. Tá acompanhando toda a palavra. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse.
Amém, irmãos? Amém. A natureza obedeceu o comando de Josué. Irmãos, e esse mesmo Josué que deteve o sol e a lua, saiu correndo, os guerreiros dele saíram correndo lá de Ai. Até que o povo não falou, Josué não está com nada não, que isso? Vocês estão entendendo? Mas ele não deixou que um erro, que uma falha o derrotasse. Ele continuou caminhando. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E para nós encerrarmos, eu anotei mais um versículo aqui pra gente ler, que é lá em 1 João 5,4. Então isso é um dos mais impressionantes relatos de um homem de fé, a história de Josué. Muito. É um relato muito interessante, sobrenatural, aconteceu na vida de Josué. Que coisa mais linda, né? Então a gente pode orar para chover? Pode. 1 João, pastor? 1 João 5,4. E Deus espera, queridos, que nós usemos a nossa fé para vencermos as batalhas, para termos as conquistas e para bradarmos o grito da vitória. Que nós teremos aflições, é notório. Teremos luta? Temos. Passamos por enfermidades? Passamos. Passamos por momentos difíceis de tristeza? Passamos. Passamos por guerras espirituais, conflitos espirituais? Passamos. Mas cada vez mais o Senhor nos dá autoridade para derrotarmos o inimigo. E 1 João 5,4 diz assim, lê, Rafael. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está e é vitorioso que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, para que você vença, tenha conquista, comece a usar a sua fé. E o que é fé, pastora? É o firme fundamento das coisas que não se vê, Mas que se espera. mas que se espera. Amém? Então você não está vendo a tua vitória. Muitas vezes a gente não está vendo, mas ela virá. Amém? Amém. Ela virá. O povo não estava vendo ainda a terra, mas um dia eles viram. E Josué experimentou a terra prometida. E nós vamos usar a nossa fé para nos movermos no sobrenatural de Deus. E nós precisamos determinar em nome de Jesus, ter confiança e depender de Deus, porque Ele nos dará a vitória. E para fechar, Provérbios 21, 31, diz assim, Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Amém? Amém. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, a vitória vem do Senhor. O que é o meu preparo? É o meu estudo, né? É eu trabalhar, é eu buscar, é eu me dispor, é eu crer, é eu decidir. Irmãos, quando você decide uma coisa, o diabo não tem como te derrotar, porque você decidiu. Fala, não, eu tô com dificuldade, tem um monte de coisa na minha vida que ainda precisa melhorar, mas eu decidi, acabou. Eu servirei ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E acabou. Não me interessa, eu não sirvo a homens, eu não vou ficar olhando o defeito dos meus irmãos, não vou ficar olhando o defeito dos meus líderes, não vou ficar olhando o defeito da minha igreja. Eu quero é Deus na minha vida, e eu vou me mover no sobrenatural de Deus, e eu vou buscar a Deus, e eu vou ser uma pessoa que reflita a glória de Deus. Amém? Essa é a decisão que nós temos que tomar. Sou pequeno, sou falho, como nós cantamos domingo, né? Mas o Senhor nos enche, o Senhor se agrada de nós, Ele nos ama. Amém? Ele nos ama com todo o nosso defeitinho e Ele nos dá vitória. Eu não sei o que é que você precisa conquistar. Não sei. Mas Deus sabe. E uma coisa eu te digo. Se dispondo, buscando uma vida de santificação, trabalhando. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer trabalhar. Quer ser que nem um passarinho? Exatamente. Passarinho, Porque Deus cuida, né? Deus cuida. Então, É, porque ele O passarinho não precisa trabalhar. não precisa trabalhar. Mas assim mesmo ele trabalha, porque Traz a você vê comida, pra o você ficar lá passarinho. sentado, morre. Ele vai. Tem uns pardalzinhos lá em casa que são tão folgados, se deixar, eles vão comer lá na mesa junto com a gente. Então, um veiaco, É. você põe no escritório, Então, mas ele entra, dá uma entradinha e volta pra ver Deus, se... que
Deus tá pondo pra ele. Exatamente, Vou manter entendeu? outra. E quando ele faz o Mas ele ninho, tem que ir atrás da comida. você vê aquele ninho tão perfeito depois, você não dá pra você entender que uma ave tão pequenininha vai lá e busca o galinho, vem e põe. Vai lá, busca o galinho, vem e põe. Quando vê, o ninho dele tá pronto. Amém? O ninho dele tá preparado. E aí ele bota os seus ovinhos e Deus abençoa. Amém? Então vamos nos dispor, vamos trabalhar, né? Vamos buscar uma vida mais reta de santidade e vamos nos mover no sobrenatural de Deus, porque as conquistas teremos e a vitória virá em nome de Jesus. Amém? Você receba essa palavra nessa noite e que todas as suas conquistas, você tenha a vitória dessas conquistas em nome de Jesus. E você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui nos abençoou o Senhor, por isso eu estou feliz. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. E nós agradecemos a presença dos irmãos, todos que estão aqui. E que Deus vos abençoe e que esta casa seja sempre iluminada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer. Pastor, ore e agradeça ao Senhor e abençoe o povo nas conquistas, para que cada batalha seja vitoriosa. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te louvar, Te exaltar, Te agradecer. Ó Deus, principalmente por esta palavra que veio ao nosso coração. Obrigado, Palavra tão poderosa, Pai. Mas que esta palavra não fica somente, ó Deus amado, na nossa mente, mas que possa descer para o nosso coração, ó Pai. E através disso, ó Deus, possa fazer mudança, possa, ó Deus, fazer algo novo, Senhor amado, nas nossas vidas, possa aumentar a nossa fé, que possa fazer-nos, ó Deus, a buscar, ó Deus amado, a nossa vitória, buscar em Ti, ó Pai, porque sabemos que a vitória ela só vem realmente através de Ti. Nós precisamos do esforço, precisamos nos esforçar, buscarmos, mas temos que esperar em Ti. A Tua palavra diz que o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. É verdade, meu Deus. Por isso abençoa cada vida que está aqui nessa noite, cada família aqui representada. Ó Deus, e especialmente, ó Pai, o lar do Aguinaldo e da Nega. Viemos aqui para abençoar o lar deles, ó Pai, nesse primeiro culto. Pai, são servos que têm sido doado a Ti, tem, ó Pai, realmente sido, ó Deus, uma coluna, Deus amado, do Senhor nessa cidade, da sua igreja. Não falamos, ó Pai, de uma denominação, mas da sua igreja de Cristo aqui nesse lugar, do reino. Por isso, Pai, continua abençoando a vida deles, continua, Pai amado, sustentando a vida deles, abrindo as portas, Pai, que as conquistas deles possam vir a cada dia, todos os desejos do coração deles, ó Pai, possa ser, ó Deus, cumprido, seja, Pai, abrir as portas para eles em todas as áreas da vida deles, ó Pai, na área material, na área sentimental, no relacionamento, na área familiar, ó Deus, na área financeira, em tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam, que o Senhor possa a cada dia estar acrescentando na vida deles, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, Te exaltamos, Te damos graça por tudo que o Senhor fez nessa noite, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor ainda vai fazer. Guarde este lar, ó Pai, acampa os Teus anjos ao redor dessa casa, Pai, faça uma muralha de fogo, ó Deus, ao redor dessa casa, que no muro dessa casa tenha fogo, ó Pai, que o inimigo não tenha poder de adentrar, ó Pai, mesmo quando eles não estiverem aqui, o inimigo possa haver um guarda aqui para que possa guardar a casa dos Teus filhos. Pai, fica conosco nessa noite, continue conosco para sempre, e nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, está encerrado em nome de Jesus. Se alguém tá